Trabalho em um laboratório de pesquisa sobre comportamento animal. Um espaço que, apesar da aparência mundana, abriga segredos que muitos poderiam considerar além da lógica. Em nossa equipe, somos respeitados por nossas análises meticulosas e nossas observações sistemáticas. O que começou como um projeto de monitoramento sobre a comunicação entre diferentes espécies, logo se transformou em algo que eu não conseguia compreender. Era uma manhã tranquila e eu estava sentado em frente à tela, revisando os dados coletados nos últimos dias. As gravações de pássaros com seu canto melodioso eram uma parte essencial do que estudávamos. Nas horas seguintes, um grupo de corvos foi o foco de nossa atenção. Eles eram fascinantes, conhecidos por sua inteligência e habilidades sociais complexas. Mas algo parecia não se encaixar. Enquanto assistia à gravação, a cadência de seus gritos se tornava estranha. Não eram apenas chamados de alerta ou interações sociais. As oscilações em suas vozes pareciam, em algum nível, quase conscientes. Às vezes parecia que eles me olhavam diretamente, com um discernimento que me deixou inquieto. Era apenas cansaço ou algo mais profundo? Em uma visita ao recinto onde mantínhamos os corvos, sucedia algo que me deixou intrigado. Cada vez que me aproximava, um par de olhos escuros se fixava em mim, como se examinasse minha essência. Não era o tipo de olhar comum que se espera de uma ave. Era mais como se eles se lembrassem de mim, de um tempo ou lugar que eu não conseguia identificar. A sensação era mais do que apenas estranha. Era um eco de algo há muito perdido, algo que me fez estremecer. Com o tempo, o comportamento dos corvos começou a mudar. No início eram apenas variações simples nos padrões de piados e movimentos. Mas depois de algumas semanas, notei algo mais perturbador. Quando um deles se machucou durante uma briga, a pele sob suas penas não expeliu sangue. Em vez disso, um fluido espesso e âmbar começou a vazar. O cheiro era pungente, como se algo estivesse se desconstruindo. Troquei olhares apressados com meus colegas. O que fizeram era inconcebível. Sabíamos que não poderia ser normal. Mas o que era normal, afinal? Eu me entreguei à pesquisa com fervor renovado, já que as anotações e as observações tornaram-se vitais para tentar entender essas ocorrências. A forma como as aves mudaram diante de nós, lenta e organicamente, parecia transcender qualquer teoria viável. As penas começaram a apresentar um brilho peculiar que não poderia ser avaliado como uma simples variação na plumagem. Assim, as aves pareciam pulsatórias, quase vibrantes. Certa noite, enquanto analisava mais dados, uma nova gravação apareceu por acaso. Uma filmagem que eu não me lembrava de ter feito. O conteúdo era uma sequência de imagens em que os corvos pareciam se reunir em um padrão específico. Cada um deles se posicionava de forma estruturada, como se estivesse comunicando algo muito além do que podemos compreender. Algo no ar mudou, e pela primeira vez minha razão começou a falhar. A sensação de desconexão entre os animais e a realidade que eu entendia se tornou mais opressiva. Lentamente comecei a notar outras mudanças, deformações sutis. Na calada da madrugada, quando os corvos se moviam em sincronia, a estrutura óssea sob suas penas parecia flutuar, como se estivessem eficientes máquinas de carne, mas que já não eram apenas aves. O estalo sob a pele ecoava como um lembrete de que nada mais era o que parecia. Pensei em reportar isso a um cônsega, mas a hesitação me consumia. O que eu ousaria dizer? O que seria mais devastador? O que sabíamos ou a realidade que não queríamos ver? As gravações tornaram-se uma obsessão. Revisitei horas de filmagens e comecei a decifrar o crescimento de um novo padrão envolvente. Os corvos, em seu modo de agir, pareciam conectar-se não só entre si, mas a algo muito mais profundo. Quando um deles se aproximava de mim, sentia na pele um frio estranho, como se estivesse sendo despido de toda a lógica e percepção. A relação que costumava ser racional, agora se tornava primitiva. No ápice das mudanças, um dos corvos, o mais audacioso, se aproximou de mim e em seu gesto percebi uma transformação alarmante. O seu corpo pulsava levemente, como se estivesse uma respiração não convencional. A fragrância do seu sangue sombra ainda ecoava em meu nariz. Quando seus olhos se encontraram com os meus, não pude evitar. O pânico me consumiu, uma emoção que não era minha, mas emanava dele. As paredes do laboratório se tornaram opressivas. A imagem dos corvos nos monitores agora era uma realidade distorcida. Com os meses passando, a pesquisa se tornou uma espiral de terror silencioso. Meus colegas desapareciam, um por um, como se a própria natureza os estivesse reivindicando, enquanto suas técnicas e seus estudos mergulhavam na obscuridade. O que tínhamos revelado não eram meras aves, mas algo além de nossa compreensão, algo que havia usado a pele do que conhecemos como corvo. As anotações finais foram escritas por mãos trêmulas e ensanguentadas. Fui o único a permanecer no laboratório, e agora, em um silêncio opressivo, a tela à minha frente emitiu um túnel profundo. Não há respostas para o que se esconde na verdadeira essência dessas criaturas. Compreender que eles não eram simplesmente animais, que de fato eram entidades camufladas, se revelava como um incômodo que nunca poderia ser dissipado. Fui deixado apenas com uma pergunta não respondida e horrenda. Se eram estes seres o que conhecíamos como corvos,
Ou, se for o caso, seres infinitos que o Era animou formas por tempo suficiente para que paramos de questioná-los. Assim me resta o silêncio, enquanto a escuridão pulsa nas sombras, esperando para ser revelada.